Bom, depois de mais de 50 dias, os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró foram encontrados no Pará, mais de 1.000 quilômetros de distância entre o local que eles fugiram e o local que eles foram encontrados. Agora há pouco, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e a sua equipe deram uma entrevista coletiva, conversaram com os jornalistas para explicar como que foi essa operação. Aí nós temos imagens, então, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, já que eles foram capturados, segundo o ministro, numa ponte ali em uma estrada que é administrada pela Polícia Rodoviária Federal ou fiscalizada, né, por essa polícia, e foram capturados ali numa operação conjunta da PRF com a Polícia Federal. Os dois agora, então, sob o poder das autoridades, 50 dias depois de uma mega operação montada pelo Ministério da Justiça, em parceria com as polícias dos estados e as polícias federais, para tentar localizar esses dois homens que, segundo o ministro da Justiça, estavam numa tentativa de ir para o interior e contavam com um aparato muito grande de uma facção criminosa, como carros, pessoas envolvidas, dinheiro e até armas encontradas com esses homens. Bom, o ministro da Justiça fez questão de dizer que havia um monitoramento, embora houvesse uma dificuldade de localização, mas que a Polícia Federal manteve esse monitoramento a ponto de conseguir descobrir nesse momento, então, que eles estavam no estado do Pará. Essa é agora uma operação bem-sucedida a partir dessa captura, ou há questões que precisam ficar mais bem encaixadas e costuradas nessa história? E eu vou começar contigo, Gustavo Segré. Você gosta de provocar também. Eu gosto de provocar porque você é um crítico desse tema. O Alcatraz do Brasil, depois de 50 dias, é uma boa notícia, é uma ótima notícia que eles tenham sido recapturados. Eu acho que 50 dias é muito tempo como para indicar que estavam sendo monitorados, que estavam sendo acompanhados, sobretudo porque estamos falando em 1.600 quilômetros. É praticamente como se alguma pessoa conseguisse ir e voltar 2 vezes para o Rio de Janeiro e não ser pego nessa estrada ou em qualquer uma. Lógico, tem um mérito da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, certamente do Ministério da Justiça, porque depende da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária. Mas eu gostaria de ter mais informações. Tomara que possam ser dadas informações complementares que possam indicar como foi a estratégia para prendê-los, se é que teve, ou a casualidade que provocou essa recaptura. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje muita gente vai dormir em paz, sobretudo nessa região, e muita gente do governo vai conseguir dormir depois de 50 dias, que estava preocupado porque era uma vergonha que um Estado tão grande, com a estrutura das forças de segurança, não conseguisse capturar 2 pessoas. E, lógico, uma das dificuldades deveria estar amparada nesse fato mencionado pelo ministro, como que eles tinham muita estrutura por trás, porque senão não dá para explicar 50 dias de demora. Bom, a gente está falando que eles foram encontrados na cidade de Marabá, mas durante todo esse processo, segundo investigações da Polícia Federal, eles fizeram uma família refém, foram avistados em vários pontos por outras famílias, segundo informações chegaram a agredir também um produtor rural ali daquela região, e as investigações contaram com roupas que foram deixadas pelo caminho, com pegadas, né, dos sapatos que são usados pelos detentos nessa penitenciária federal, e o que os investigadores suspeitavam também é de que eles estavam sendo mantidos por homens do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Isso não aconteceu, porque agora eles foram encontrados no Pará. Mas o que você acha que dá subsídio para o ministro dizer que eles planejavam uma ida ao exterior? São questões das investigações que às vezes a gente não tenha tido acesso ainda, hein, Luiz Felipe Dávila? Porque ele usou bastante certeza ali para dar essa informação aos jornalistas. É difícil saber, né? Na verdade, o melhor lugar para eles se refugiar é no Rio de Janeiro. Entrar lá, o Comando Vermelho protege, a polícia não chega e eles estão protegidos. Então, você devia fugir para o Rio, não para cima. Então, agora, há também histórias que talvez eles tenham brigado com a facção Comando Vermelho, e aí pode ser que tenha dado esse problema. Então a gente não sabe, tem muita coisa que ainda precisa vir à tona, que por enquanto é só especulação, nós não sabemos exatamente o que ocorreu e precisa ser investigado. Agora, é sim uma ótima notícia que capturou esses 2 fugitivos, mas eu quero ver novamente o ministro tendo uma coletiva para contar para a gente isso, o Plano de Segurança Pública Nacional, que é isso que falta. Nós estamos aqui gastando tempo importante, capturou. Agora, onde é que está a conversa sobre o Plano Nacional de Segurança Pública? Porque esse é o ponto. O ministro daqui a pouco já está aí no cargo há um tempão, até agora não tem nenhuma palavra. Onde é que está
a medida nacional aí de unificação dos bancos de dados? Como é que está essa coordenação das polícias civil dos estados com a Polícia Federal, COAF e Receita Federal para traçar o dinheiro do crime organizado, que é algo fundamental para desmantelar o crime organizado? Onde é que está a criação de um indicador para melhorar a qualidade de esclarecimento de homicídio nesse país? Esse país é uma vergonha. Nós temos 10% dos homicídios do mundo, doloso, 40 mil homicídios por ano. E sabe quantos são esclarecidos? 1 em cada 3. É uma vergonha. Isso deveria ser prioridade nacional na segurança pública. Então não é só correr atrás de 2 fugitivos e prendê-los. Onde é que está essa medida de extrema urgência e que é a reclamação número 1 da população brasileira? Então está na hora de nós entrarmos a fundo nesse detalhe. Cadê o Plano Nacional de Segurança Pública para que nós possamos combater o crime organizado? Senão o crime organizado vai continuar dominando o país. Alangani, você menciona um outro fato também que te chama a atenção, que é a estrutura dessa penitenciária federal e também de outras que são administradas hoje pelo governo. É preciso dar uma resposta à sociedade sobre como está a administração dessas penitenciárias e quais são as necessidades que elas têm para evitar que um caso como esse volte a acontecer. O que, foi ali a primeira vez que a gente teve uma ocorrência dessa. Então, ter uma segunda ocorrência e pode jogar tudo por água abaixo mesmo, não tem mais como recuperar essa situação. Mas o relatório que foi apontado ali ao ministro da Justiça diz que não houve corrupção das pessoas que atuam no presídio. E aí a gente menciona sobre os outros processos de corrupção que possam ter havido, principalmente em relação aos contratos. Mas sobre os agentes que atuavam, eles não entendem que houve corrupção, mas que houve uma série de falhas ali de segurança que permitiram que esses homens deixassem o local com tamanha facilidade. Exatamente. Você sabe que essa história daria, assim, um filme hollywoodiano em 3 partes, né? Primeiro, a parte seria a contratação da administração da empresa deste presídio. Como que ela ocorreu, como é que foi o processo de licitação, como é que uma pessoa que recebia auxílios emergenciais durante a pandemia se torna sócio dessa empresa, de repente ninguém mais sabe quem que é o sócio oculto. Então, como é o erro, né? Toda essa história que terminou hoje com a captura aí dos 2 fugitivos, ela começa na contratação dessa empresa. Porque, evidentemente, se a contratação já dá de uma maneira muito esquisita, onde há um indício de corrupção, é claro que o resultado lá na ponta não vai ser bom. E aí a gente vai para a fase intermediária, que seria a segunda parte do filme, Evandro, que é justamente a administração deste presídio por essa empresa, como que ela ocorreu. As câmeras não funcionam. Gente, é uma loucura. Como é que uma câmera não funciona num presídio de segurança máxima? Aliás, eu recomendo que o pessoal fale com a embaixada da Hungria para entender a tecnologia das câmeras por lá, porque talvez, aí evite que haja mais fugas. Né? Tá irônico, hoje eu volto, aí você fica irônico, né? Como é um gulag para apimentar, né? Gulasch. O nosso ácido Gani hoje aqui é Fábio Piperno. E a terceira parte foi essa captura, que é obrigação do Estado. Demorou muito tempo, 50 dias para capturar. Evidentemente que uma hora seria capturado, mas isso é a cereja do bolo. Eu vejo que é muito mais grave o que aconteceu dentro do presídio e a contratação. E isso tem que ser apurado, caso contrário, nós iremos aqui assistirmos a mais fugas cinematográficas, infelizmente. Vamos ver o que o ministro explicou sobre a captura ou a recaptura hoje. Acompanhe. Nesta abordagem, constatou-se que os 2 fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime. 3 carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal, e nessa operação foram presos não só os 2 fugitivos, mas também 4 comparsas, se encontravam nos demais veículos. Ô, Fábio Piperno, você acredita que esteja havendo uma cobrança muito intensa do governo? Porque agora o resultado que se apresenta é positivo, ou seja, os homens foram recapturados. Ou você entende que mesmo diante do sucesso dessa operação de hoje,
há necessidade, sim, de cobrar mais o ministro da Segurança Pública e Justiça sobre um plano que seja mais robusto e também sobre a situação das penitenciárias federais. Sua pergunta tem um monte de resposta. A primeira é que, de fato, o sucesso da operação de hoje, ela não ofusca falhas que aconteceram lá atrás, inclusive no próprio presídio lá de Mossoró. O que aconteceu em Mossoró foi algo cinematográfico, algo inédito, e é óbvio que isso gerou um certo clamor na opinião pública, especialmente das pessoas que moram naquela região. Porque, vejam, eu não entendo desse tipo de operação de resgate, obviamente, mas, na minha modesta opinião, ocorreu, assim, um imenso erro, talvez, de avaliação no início, da mesma forma que um grande sucesso no final. E vou explicar por quê. Quando eles fugiram, o ministro chegou no dia seguinte, aliás, acho que no mesmo dia, dizer que tudo indicava que eles estavam num raio lá de 15 quilômetros, o que era bem possível. Eles fugiram de uma região isolada, sem carros, fugiram a pé, tanto que depois de alguns dias eles invadiram lá uma propriedade rural, né? Obrigaram as pessoas a fazer comida para eles, pegaram o celular. E, para mim, acho que aí é quando começa, de fato, a operação de fuga deles. E, a partir disso, os vestígios acabam se tornando cada vez mais escassos. Em contrapartida, conseguiram prendê-los a 1.600 quilômetros. É sinal que, de fato, alguma operação de monitoramento acabou sendo bem sucedida, porque eles prendem exatamente numa área muito mais improvável. Porque, veja, quem estava em Mossoró vai aparecer em Marabá, são 1.600 e poucos quilômetros. Estava olhando aqui no mapa, isso é praticamente a distância de Lisboa a Paris, é longe para burro, né? E como é que esses caras chegaram até lá? E aí você vê, então eles já se encontraram com outros comparsas, formaram um comboio, né? E, inclusive, entre eles, alguns outros criminosos armados. Criminosos em relação aos quais há pouca informação até aqui. Então, primeiro, o que tem de errado? O fato deles terem escapado. O fato deles terem escapado trouxe à luz tudo que envolve esse presídio de Mossoró, e aí tem essas questões que o Alan levantou. A questão dos presídios de segurança máxima aqui no Brasil também tem que ser vista com cuidado, porque é, sim, uma iniciativa de êxito. Nós estamos falando na primeira ação de fuga em 18 anos. Não se pode dizer que isso que seja um rotundo fracasso. Segundo, recapturaram os dois criminosos, algo que nem sempre as polícias conseguem por aí. Todo ano a gente, por exemplo, noticia a questão de saidinha, gente que saiu e não voltou mais e nunca mais volta. Esses, pelo menos agora, eles vão ser guardados lá de novo. Agora, eu espero, Evandro, que a partir da prisão desses dois sujeitos, desses dois criminosos, algo que pressionava demais o ministro, agora então zerou essa questão de urgência, o facão que estava no pescoço dele vai de novo ser guardado e, a partir de agora, o Ministério da Justiça comece efetivamente a trabalhar em questões estruturantes e não pontuais como foi essa. Gustavo Segré, você entende que agora o Ministério vai ser muito mais cobrado em relação a um plano de segurança pública que possa não só atender questões relacionadas aos presídios, mas a toda a situação de vulnerabilidade que a população brasileira tem hoje em relação à criminalidade no país? Evandro, se o ministro e o governo entender que agora já deixou de ser urgente e passa a ser urgente o importante, sim. Porque a prioridade era a recaptura desses dois fugitivos. Eu continuo curioso, ouvindo o ministro dizer que foi uma abordagem. Uma abordagem da Polícia Rodoviária pode ser uma abordagem aleatória. Chama a atenção que seja uma abordagem específica a 1.600 quilômetros. E eu lembro que não muito tempo atrás nós vimos um ministro andando de helicóptero, olhando para baixo como se ele fosse ver os fugitivos. Então, estou muito curioso de saber qual foi a estratégia de recaptura, se é que teve. Mas tem que ter a partir de agora. Já estão recapturados. Urgentes já resolveram. Agora tem que ir ao importante, aquilo que tantas vezes Luiz Felipe Dávila falou aqui, que é um plano de segurança nacional, a estrutura de inteligências unificadas, critérios de unificação, inclusive do trabalho, não somente da Polícia Rodoviária com a Polícia Federal, como as polícias militares de diferentes estados para diminuir os indicadores de bandidagem. Se conseguir diminuir, e não é só por um governo, tem que trabalhar governos estaduais, governos federal, toda a estrutura de segurança para que a população se sinta mais segura. Ontem saí daqui da Jovem Pan,
fui no caixa automático e eu vi 2 jovens falando, não dá para falar por telefone ou pegar o telefone na Avenida Paulista, porque é pedir licença para ser roubado. Não dá. Então, essa sensação, de alguma maneira, nós estamos presos andando pela rua. Sim. Porque não temos condições de segurança. A gente vai, e não deve ser a única pessoa, várias pessoas que convivem, e eu, de fato, tenho que fazer isso às vezes, é pegar um celular que não anda, que não usa, para ir na farmácia, na drogaria. Por quê? Porque se pegam o teu, tem os dados do banco. É muito ruim viver nessa situação. Então, me parece que é um momento muito oportuno, agora que já terminou o urgente, para que o ministro comece a trabalhar no importante. Ô, Luiz Felipe Dávila, o governo federal costuma usar os dados, por exemplo, de crimes mais graves ou da redução de alguns crimes mais graves para dizer que a situação da segurança pública melhorou no país. Mas ele precisa começar a olhar um pouco mais para o sentimento dessa população que está exposta a furtos e roubos que não necessariamente vão evoluir para situações de latrocínio ou de homicídio, mas que mesmo assim tiram o direito de ir e vir dessa população da maneira como ela entende que é correto? É que tem 2 coisas, né? Além do número extraordinário de roubo e furto que cresce nas cidades, que é isso, o problema principal, e aí tem a ver com o crime organizado e com o que nós precisamos combater, que é a questão do... Por que o homicídio é importante? Porque hoje as pessoas perdem a vida pela coisa mais banal. Por um celular, por um gesto, por coisa que não tem nada a ver. Alguém vai lá e mata o outro. É uma coisa absurda. Por isso que a gente tem esse número extraordinário de homicídios, de 40 mil homicídios por ano. Isso não tem país que está de guerra. Não tem 40 mil homicídios por ano. E o pior é isso, né, Evandro? Que somente 1 em cada 3 casos de homicídio doloso são esclarecidos. É uma vergonha isso. Se não resolver isso, as pessoas vão continuar matando por nada. Por um celular, por um tênis. Tira o tênis aí, senão você abaixar, você fez um gesto errado, o cara vai lá e mata. Não pode. Então nós precisamos urgentemente de um plano para combater essa ineficiência da segurança pública que aterroriza a população toda. E cada vez mais o crime organizado, controlando os presídios, é outra área que nós precisamos mexer, presídios, né? Controlado pelo crime organizado, por quê? Porque o Estado não está onde deveria estar. Por exemplo, controlando o presídio. Quem controla o presídio deve ser o Estado, e não o crime organizado. Então, nós precisamos urgentemente de um Plano Nacional de Segurança Pública, porque se essa questão não for endereçada, isto vai fazer com que o Brasil se torne um narco-estado, como aconteceu com outros estados. É o Estado dominado pelo crime organizado e pelo narcotráfico. Fala, Gani. Concordo absolutamente e, aliás, tem uma parte na ciência econômica que estuda a economia do crime, né? Então, levanta ali quais são as variáveis que diminuem e aumentam, claro, a criminalidade, né? Então, usam lá de modelos econométricos e tentam mensurar isso quantitativamente, Evandro. E aí, o que diz essa área de estudo economia do crime? Que a redução da criminalidade, ela está ligada basicamente a 2 variáveis. A primeira, o aumento do número de policiais na rua. Me parece óbvio. Se você tem mais força de segurança, se você tem mais policiais, isso de alguma maneira vai inibir a criminalidade. Segundo ponto, é o que eles chamam de enforcement da lei. Ou seja, é o cumprimento da lei. Não basta só ter lei, né? Lei já tem, mas é a lei ser cumprida, a lei não ser abrandada. Com isso, com essas 2 variáveis combinadas, o que a evidência empírica acadêmica mostra? Que a criminalidade se reduz. Então isso foi mostrado lá num trabalho que avaliaram a criminalidade na cidade de Buenos Aires, onde houve um aumento exógeno do número de policiais por conta de um atentado terrorista que não tinha nada a ver com a criminalidade, mas diminuiu a criminalidade urbana. Isso foi verificado na cidade de Nova York, por exemplo, com tolerância zero, que teve aumento do número de policiais e também um reforço legal para colocar todo mundo ali na cadeia por qualquer delito. Então isso reduz a criminalidade. Basta aplicar o que deu certo em outros países.